Muito boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos aí ao Despertar Consciente de hoje. Essa semana, o tema sobre ancestralidade, família, projeções familiares, karma. Então, alguns temas aqui bem interessantes que pode trazer alguma clareza, alguma lucidez aí, seja qual for a situação que você está passando. Todos os nossos problemas, dificilmente ele tem uma única causa específica. Então são várias ângulos diferentes, são várias causas diferentes que acabam alimentando o mesmo condicionamento, aqui no caso de um condicionamento negativo, seja de uma doença, seja de um problema financeiro, seja de um relacionamento, seja qual for o problema que você estiver passando, tá? Então, por isso que eu busco aqui no Despertar Consciente, toda terça e toda quinta às 13 horas, trazer assunto para vocês aqui que possa ter um olhar para um destes ângulos que possa estar alimentando o condicionamento, o padrão, o problema, o desequilíbrio, seja qual for que você estiver passando. Eu sempre falo que um condicionamento, um problema, ele é sustentado por várias questões, assim como uma mesa é sustentada por 4 pés, ou vários, depende do modelo da mesa, então depende do modelo do seu problema. Então ele pode ter 4 problemas sustentando, né? E você tira uma perna, fica 3, ele está quase resolvido, você tira mais uma, daí a pouco tem 2, de repente ele está ali equilibrando só numa perna, melhorou, você tirou, né? O padrão desaba e você consegue mudar a sua realidade. Só que tem problemas que não são 4 pernas apenas, né? Então pode ter 10, 20, 100, 1000, então varia de situação por situação. Então por isso que eu gosto de trazer aqui por vários ângulos, porque talvez cada encontro aqui você pode cair uma ficha, tirar uma perninha aí desse problema dessa perninha que está sustentando o problema que você está passando. Então essa é a nossa proposta e os assuntos sempre busca complementar. Eu sempre busco trazer também de uma forma fragmentada cada um dos encontros, para que você não fique preso a seguir uma sequência aqui nas minhas aulas, nos meus encontros, tá? Sabendo da necessidade e da correria de cada um. Eu sei que muitas das vezes é difícil manter uma sequência, uma linearidade, acompanhar alguma coisa. Então, por isso que eu busco sempre trazer de uma forma fragmentada para que você, se você não tiver assistido os encontros anteriores, você consiga assistir. Se você começou por aqui, pode voltar e assistir outros, ou da sequência daqui em diante. Então fica a seu critério como você vai fazer uso deste material que eu busco disponibilizar para vocês aqui, ok? Então, fiquem à vontade. Quem não me conhece, eu sou Henrique Souza, professor e terapeuta em HQI, que é a metodologia que eu utilizo na minha vida pessoal e conduzo meus alunos e clientes na prática a estar pondo a mão na massa para resolver as suas questões pessoais. E em paralelo ao meu trabalho com HQI, eu busco trazer então aqui material que sirva de contribuição para ter mais clareza, para que você entenda o que está por trás da natureza das suas escolhas, da sua realidade, o que influencia na sua vida, quais são esses aspectos inconscientes que estão influenciando, porque uma vez se tornado consciente, você já consegue saber o que fazer com ele, né? Ou pelo menos aonde começar, o que resolver, o que trabalhar, porque quando está inconsciente, normalmente a pessoa só reage aos eventos, ela até busca, quer solução, quer mudar de vida, mas por ser algo inconsciente, ela fica apenas reagindo. Então essa é a proposta aqui do trabalho, trazer consciência para que você entenda, ou seja lá o que estiver passando, e principalmente saiba aonde estão as causas dos seus problemas, o que te coloca em condições de resolver os seus problemas, seja ele qual for, ok? Bom, então, vamos lá para o nosso tema de hoje. Essa semana estou falando aqui sobre ancestralidade, sobre questões familiares. No último encontro trouxe aqui para vocês as doenças hereditárias na visão da HQI. Então, quem não assistiu, quiser assistir depois, pode dar uma olhada no meu perfil, vai estar salvo lá em algum lugar. Então, fica à vontade em verificar o material. E hoje, dando sequência, eu vou falar um pouco sobre karma, sobre o karma familiar, né? E como que isso vai passando de geração em geração, né? Como que os problemas vão sendo passados para as gerações futuras. Então esse aqui vai ser o nosso tema de hoje. Quem quiser fazer perguntas também, tá? Pode deixar aqui no chat. Quem tiver
assistindo também a gravação. Vou pedir também para deixar aquele joinha, aquele coraçãozinho, que isso sempre ajuda aqui na divulgação do trabalho. Então, quem puder dar essa força, fico muito agradecido. E vamos lá para o nosso bate-papo de hoje. Então, ancestralidade versus karma familiar. Primeiro, vamos começar falando sobre o karma, né? O que seria um karma? Então, eu vou trazer aqui um pouco na minha visão, porque o karma, por ser um assunto, um tema abstrato, então vai ter várias explicações, vários ângulos, vários pontos de vista, o que não estou aqui para entrar em contradição com nenhum deles, tá? Então, eu vou trazer um pouco na minha visão como que entra a definição de karma e como ele pode ser aplicado dentro da linha de trabalho que eu conduzo, tá? Então, vamos lá. O que seria karma na minha visão? O karma, ele seria algo que você está fardado a passar, tá? Então, o karma é algo que você está fardado a passar devido a uma causa. Só que aí que no meu ponto de vista tem uma sutileza de como que a maioria das pessoas entendem o karma. A maioria das pessoas, pelo menos que eu percebo, elas têm uma visão de karma de algo que ela tem que passar, não que ela não tenha e não que ela precise, mas algo que eu tenho que passar por isso, então não há nada que eu possa fazer, não há nada que eu possa mudar e vai ser isso, pronto, acabou, então não preciso fazer nada, eu tenho que passar por isso mesmo. E é uma visão errônea, porque o karma ele existe por uma causa. E sim, concordo que talvez você tenha que passar, talvez você precise passar, mas não quer dizer que você não tenha que fazer nada. Porque o karma, na minha visão, ele não é algo, como é que eu posso dizer? Algo que não possa ser mudado, tá? Algo que você vai ter que não há o que você fazer, ele vai continuar aquilo e você vai ter que ficar fardado, passar isso pro resto da vida ou pro resto da eternidade, depende do ponto de vista que você estiver olhando, tá? Então, eu vejo que o karma é algo sim que você precise passar, que você talvez escolha passar ou que você necessite de passar, mas essa necessidade e o ter que passar é para que você aprenda algo com isso. Depois que você aprendeu ou resolveu o que precisou ser passado, resolveu a sua causa, você tem a liberdade de seguir algo em diante. Vou dar um exemplo. Se você fez uma compra, você adquiriu, então, vamos supor que você fez uma compra parcelada. Então, essa compra parcelada vira uma dívida. Essa dívida podemos chamar de karma. Por quê? Você precisa passar por ela, você precisa pagar ela. Não quer dizer que você vai ficar pagando o resto da vida ou endividado o resto da vida. Então, essa dívida que vem, esse karma dessa dívida, ele vem por quê? Porque houve uma causa, o ato de comprar e parcelar é um fato, é uma experiência onde você fez uma escolha, dividiu e agora tem o karma de pagar parcelado. Então, imagina como se pegamos na visão geral, como que a maioria das pessoas tem de, então eu estou com karma, então eu tenho esse problema, então não tem nada o que eu possa fazer, eu vou continuar com esse problema, né? É um karma ter um problema de relacionamento, então agora eu vou ficar satisfeito com o meu relacionamento conturbado, né? Eu tenho uma doença, isso é um karma, então eu vou ter que ficar doente para o resto da eternidade doente, porque isso é um karma, não vou nem curar essa doença, nem vou aprender com ela, ou seja, né? Então é algo pré-definido pela pessoa. Então, trazendo o nosso exemplo, na analogia aqui da dívida, imagina se a pessoa pensasse assim, então eu fiz uma dívida, fiz uma compra, está parcelada, agora eu estou com o karma desta dívida, então agora eu vou ficar endividado o resto da vida. Não. O que você vai fazer? Você vai pagar a sua dívida. Você paga as suas parcelas até a última, você tem a possibilidade de antecipá-la, você tem a possibilidade de não pagá-la, e ela vai virar juros e vai dobrar o prazo para você ter que pagar, né? Ou triplicar ou quadriplicar o prazo. Então, quando você faz uma escolha, teve a causa em fazer a compra e fazer ela parcelada, agora tem o karma de pagá-la. Esse karma você pode pegar e enrolar ele para o resto da vida, você pode demorar a pagar, ou você pode antecipar as parcelas,
ou pagar dentro do prazo estabelecido, e quando você termina de pagar, você pagou a dívida, acabou o karma, nova escolha. Então, eu vejo o karma parecido com esse exemplo. Então, seja lá o que você fez na sua vida, tá? Seja qual foi a escolha que você tomou ou qual foram as escolhas que você deixou de tomar e isso gerou uma consequência, essa consequência talvez seja o seu karma. Aquilo que você precisa fazer para saldar essa dívida, para resolver essa questão, ok? E quando você a resolve, o karma vira dharma. Você resolveu a questão. Então muitas pessoas ficam presas numa fatia do tempo, vivenciando algo do passado, colhendo as consequências sem fazer algo para que mude essa situação. Então, vamos lá, eu briguei com meu pai lá na minha adolescência, eu briguei com a minha mãe, né? Então, por eu ter a culpa que a pessoa sente com isso, agora ela acredita que os problemas que ela tem com o filho hoje sejam um karma porque ela tratou mal o pai lá atrás e agora ela tem esse karma, ó céus, ó vida, estou fardado a ter problema com meu filho porque eu fui um mau filho lá atrás, estou pagando um karma com meus pais. Ou seja, essa ideia de pensamento coloca a pessoa prisioneira numa culpa do passado, aonde ela não consegue mudar o futuro dela. E aí ela vai continuar vivenciando problemas e vai chamar isso de karma. Então, tudo bem, errei com os pais lá atrás, foi a consciência que você tinha ali atrás, independente de quem estava certo, quem estava errado, se era você ou se era seus pais. Hoje você tem a possibilidade de fazer uma escolha diferente. Você não necessariamente precisa ser o mesmo pai ou a mesma mãe para o seu filho, ou necessariamente totalmente ao oposto. Você tem a sua originalidade, você tem a possibilidade de fazer as suas escolhas e ser o pai ou a mãe que você escolhe ser para os seus filhos, e não necessariamente ficar preso a sentimentos do passado que te coloca na condição de permanecer nas mesmas escolhas e na mesma postura e atitude. Algumas escolhas você consegue mudar apenas com a sua parte racional, outras talvez você vai estar presa em algo emocional. Nesse exemplo, talvez uma culpa te coloca numa autopunição que você vai chamar de karma de forma racional para justificar a culpa que tem talvez dificuldade em olhar para ela. Então, já não é mais karma, isso é autopunição por causa de culpa. E esse que você chama de karma talvez seja só a forma racional de você continuar se punindo com as escolhas que fez lá no passado. Se esbarra em uma questão emocional dolorosa, para isso existe terapia. Vamos lá trabalhar esses sentimentos que você vai ter uma nova percepção e vai ter a possibilidade de fazer uma escolha diferente. Então, vivenciei hoje problema com os filhos por causa disso. Que ótimo, seu filho é um exemplo de tomada de consciência, aonde você pode olhar para a situação com seu filho, aprender com ele, olhar para o seu passado, fazer uma escolha diferente. Se precisar de terapia, usa terapia, elimina, faz lá um trabalho no passado para que você consiga hoje se libertar das questões do passado, fazer escolhas diferentes com o seu filho e o karma vira dharma. Pegaram? Então trouxe aqui um exemplo da questão de uma dívida, na questão de uma relação de pai e filho, de mãe e filho ou filha, mas isso se aplica a qualquer questão. Okay? Então, resumindo, que seria karma, na minha visão, karma seria as consequências que você vai vivenciar perante uma causalidade que você tenha vivenciado, que gera consequências, e você passa por essa consequência até que você consiga equacionar as causas. Então esse karma, eu não sei se esse karma vai durar 1 dia, 2 dias, 30 vidas, né? Respeitando todas as crenças e religiões, né? Ou se vai durar 10 anos, ou se vai durar 2 meses. É o tempo que você passa para poder aprender com ele. Então, o karma seria uma consequência para que você aprenda de uma causa lá atrás no passado. Então, quando você resolve tudo isso, o karma vira dharma. Então esse é um ponto de vista interessante, porque se você começa a pensar de forma diferente, te coloca em condições de você resolver a situação e mudar a sua realidade. Se a pessoa fica presa apenas, isso é karma, mas isso é um karma, ou seja, está terceirizando a responsabilidade e continua sem aprender com os eventos.
Então, o que muda um karma? Escolhas conscientes e diferentes, analisando e entendendo a sua situação. Então, comecei com a definição de karma, porque aí vai amarrar bem com o título do nosso encontro de hoje, né? Ancestralidade versus karma familiar. Então, aonde que entra nessa questão da ancestralidade? Então, aqui eu trouxe um ponto de vista do karma, onde a pessoa não resolve e empurra o problema para que ela resolva amanhã, semana que vem, mês que vem, daqui 10 anos, ou ao longo da sua vida inteira. Tá? Agora, quando você abandona o corpo físico, essa situação mal resolvida, ela passa para a geração futura. Tá? É aí que entra, então, o karma familiar e a questão da ancestralidade. Então, parte do problema, do karma que você possa estar passando hoje pode ser por escolhas que você fez no passado e que você não resolveu e que te cabe resolver hoje, ou que os seus ancestrais fizeram lá atrás na experiência anterior e que eles não conseguiram, não deram conta, não deu tempo, não sei qual foi o motivo, independente se estava certo ou se estava errado, aquela questão que foi mal resolvida, ela chega para você com uma extrema oportunidade de crescimento. Então, quando você resolve, então você vem como uma predisposição a essas questões mal resolvidas, que nós podemos falar de vários ângulos diferentes aqui, né? Podemos falar como a sombra familiar, como karma familiar, como alguns chamam de maldições familiares, né? Ou no ponto de vista que eu trouxe também no último encontro do Despertar Consciente, da hereditariedade na visão da HQI, que vem como uma informação, como uma predisposição. Tá? Então, aqui se aplica da mesma forma, hoje eu estou trazendo por um outro olhar. Então, questões mal resolvidas, elas tendem a ser projetadas nos seus próximos episódios que você vai vivenciar, e quando a pessoa não está mais aqui, caso não tenha sido resolvido, vai para gerações futuras. Quer um exemplo disso? Tem um filme, uma animação, sugiro muito para vocês assistirem. Não sei se é da Disney ou se é da DreamWorks, mas é um filme chamado Viva a Vida é uma Festa. Ele é um filme que traz uma narrativa bem interessante, que demonstra essa questão da hereditariedade, da questão familiar, como que ela não resolvida, ela passa para gerações futuras. Não vou dar spoiler para ninguém aqui, caso alguém não tenha assistido. Só apenas uma sinopse que não vai estragar a experiência de vocês. Dá para até saber dessa história assistindo o trailer, então não estraga. A narrativa se passa de um garotinho que está inserido num ambiente familiar onde a tataravó dele, não lembro quantas gerações antes, ela tinha um relacionamento, o marido gostava muito de música, saiu um dia para tocar violão e nunca mais voltou. Ela ficou sozinha, não lembro com quantos filhos, e ela teve que dar conta dos filhos sozinha. Cessou muito abandono, rejeição e uma mágoa muito grande do marido, que foi embora, não sabia o que aconteceu com ele, ele simplesmente saiu para tocar violão e não voltou mais. Isso gerou uma mágoa muito grande nela, ela muito guerreira, tomou conta da sua vida, cuidou dos filhos, e ela trabalhava no ramo de sapataria, consertando sapatos. E ela tomou uma raiva tão grande, ela projetou toda a raiva, toda a rejeição, todo o abandono do marido na música. Ela responsabilizava a música pelo ocorrido dela. Então ela projetou toda o seu desequilíbrio emocional devido ao ocorrido na música. Então ela responsabilizava a música. E o que isso virou? Então isso ficou uma lacuna não resolvida na geração dela, que depois passou para os filhos, que passou para os netos, que passou para os bisnetos, e por aí foi. Então virou um tabu na casa, música. Então não tinha rádio na casa, não podia tocar música na casa. Todos que dali das gerações seguintes, todo mundo virou, a empresa virou uma questão familiar, então todo mundo foi trabalhando sempre na empresa e no ramo dos sapatos. E aí nasce então, ou seja, desde a geração dela, essa mágoa do passado, e aqui eu não estou falando que
o pessoal tinha que trabalhar em outra área, ou tinha que ser músico, tinha que ser... Não necessariamente, tá? Acontece que é o que eu sempre falo no trabalho. Não existem escolhas certas ou erradas, existem escolhas conscientes e escolhas diferentes. Então ela pode até escolher trabalhar na empresa, desde que isso não seja uma obrigação e desde que isso seja um desejo dela, não uma questão mal resolvida de gerações anteriores que empurrou para essa geração. E foi o que aconteceu com os personagens dos filmes. Todo mundo então tinha aversão à música, não podia ter rádio, não podia ter violão, não podia ter nada, e todos que nasciam naquela família tinham que trabalhar no ramo da sapataria. E aí o que acontece na nossa história? Nasce um garotinho que recebe toda essa carga reprimida das gerações anteriores. E qual que é o sonho do garotinho? Ser músico. Então o sonho do garotinho é ser músico e ele não queria trabalhar de jeito nenhum na sapataria. Então dali começa então os conflitos do personagem e a história começa a se desenrolar. Mas é interessante essa questão para vocês verem como que uma questão mal resolvida, por que isso chega como um desafio para ele? Porque foi uma questão mal resolvida de outras gerações, que provavelmente esse desejo pela música até pode ter se manifestado nas gerações anteriores entre o garotinho e a tataravó dele lá da família. Só que como cada um não foi resolvendo, foi passando para as outras gerações. E esse garotinho resolve encarar tudo isso. Então, ele busca fazer diferente. E ele passa a ser uma cura para o sistema familiar inteiro. Por quê? Claro que foi como desafio, né? Então, por que ele incomodava a família? Porque talvez ele era a manifestação de desejos reprimidos de pessoas anteriores da família dele. Talvez a coragem que ele teve de encarar o sonho, de pegar o violão e seguir atrás dos seus sonhos, estava mostrando a fragilidade dos outros que não conseguiram ter a mesma coragem que ele para poder encarar tudo isso. E que foi, por sua vez, passando de geração em geração. Então, para ele foi um desafio muito grande, porque ele teve que acessar a rejeição da família inteira para correr atrás do sonho dele. Mas ele buscou fazer diferente. E por ali ele vai curando o sistema familiar dele, fazendo uma escolha diferente e uma escolha consciente. Então, é um exemplo de como que uma questão... Então, eu tenho um karma de ter que seguir a carreira profissional da família, eu tenho um karma de que... Minha família tem um karma de que não gosta de música, ou é algo que começou com as gerações anteriores e que foi passando sem ser questionado e sem ser principal trabalhado e equacionado. Então, no universo não existe lixeira cósmica. Uma questão mal resolvida não é porque alguém morreu, que a morte é o quê? É o abandono da consciência do corpo físico. Então, as questões mal resolvidas ali ficam em aberto em um campo informacional buscando solução. Então, para onde que vai isso? Para as gerações futuras. Então, o karma familiar nada mais é do que uma causa antecedente que não foi resolvida em uma geração e agora vem para a próxima geração. Então, todos nós somos uma extrema oportunidade de crescimento e de resolver algo que chegou até aqui. Então, não necessariamente você precisa passar para a próxima geração. Dá tempo de você resolver. Tá? Então, esse foi o recado de hoje que eu gostaria de trazer para vocês aqui, um olhar para este ponto. Né? Então, todos os encontros que eu estou aqui, eu estou sempre buscando trazer ângulos diferentes para que você encontre a sua verdade, não se apeguem a todos os exemplos que eu trago aqui. Trago exemplos de forma ilustrativa, tá? Porque pode ser uma vírgula na sua história que pode mudar totalmente a causa, o seu karma, o seu destino, a sua consequência que você esteja vivenciando. Então eu busco trazer aqui exemplos práticos para que você encontre a sua verdade. Vou buscando trazer isso de ângulos diferentes também. Tá? Então essa é a mensagem de hoje. Fica o convite aqui para a próxima terça e quinta ao vivo de novo aqui no Instagram com o Despertar Consciente, com novos temas para abordar, que com certeza vai contribuir a esse e aos outros que já foram gravados. E se você quer conhecer a HQI, tá? A próxima turma do curso em Homeostase Quântica Informacional, em HQI, que é a ferramenta que você pode colocar em prática todas as reflexões que nós vamos fazendo aqui. O curso começa no dia 16 de setembro, a minha próxima turma. Tá? Então, se você está assistindo essa gravação antes dessa data e quiser fazer parte dessa turma, fica o convite para você. Ainda dá tempo de você
pôr em prática e resolver as suas questões, tá? Se você estiver assistindo a gravação depois que a turma já iniciou, fique acompanhando aqui as minhas postagens, a minha agenda, para ver quando que teremos a próxima turma, beleza? E se você está passando por um desafio e precisa de um auxílio mais próximo, tem a opção do atendimento individual, só entrar em contato comigo e agendar a sua sessão, ok? Beijo carinhoso para vocês, nos vemos no próximo Despertar Consciente, até lá!